Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre a reação dos filhos ao novo namorado da mãe ou à nova namorada do pai. O professor John Gottman, um grande investigador na área da psicologia e das relações conjugais, costuma dizer que o melhor presente que um casal pode dar aos seus filhos é uma relação forte e feliz. Eu acrescento que sempre que isso não é possível, sempre que não é possível manter o casamento, o melhor presente que nós podemos dar aos nossos filhos é a nossa felicidade, a nossa busca pelo nosso bem-estar. Ora, para a maioria das pessoas, depois de uma separação, a felicidade também passa por uma nova relação amorosa. Aquilo que acontece é que as coisas podem não ser sempre simples, sobretudo no que diga respeito à adaptação da criança, à resposta da criança a este novo adulto na sua vida. A verdade é que a maior parte das crianças filhas de pais separados sonham com uma reconciliação e muitas vezes, mesmo que não haja qualquer comentário sobre isso, a verdade é que lá no fundo, dentro do coraçãozinho da criança, há uma esperança que vai sendo alimentada e algumas vezes é até a boa relação entre o pai e a mãe, o facto de terem uma relação cordial ou até serem amigos, é isso mesmo que vai alimentando essa esperança. Então, quando surge aqui um novo namorado ou uma nova namorada, essa esperança cai por terra e, portanto, muitas vezes aquilo que acontece é que a criança resiste a este novo adulto, chegando mesmo a olhar para ele ou para ela como um rival, como, no fundo, uma ameaça à concretização do tal sonho da reconciliação entre o pai e a mãe. Ainda antes de olharmos para aquilo que nós adultos podemos fazer para facilitar este processo de adaptação, eu creio que é importante identificar aqui os medos das crianças. Para além deste medo de que o sonho da reconciliação se desfaça, há outros. E um desses medos é o medo de que haja aqui uma quebra em termos da atenção do pai ou da mãe. Qualquer pai ou mãe que esteja separado há pouco tempo reconhecerá que uma das consequências da separação é aqui uma maior disponibilidade para as suas crianças, uma maior atenção, uma tentativa, no fundo, de estar particularmente atento ou atenta às emoções e às necessidades da criança. Então, quando surge um novo companheiro romântico, é normal que essa atenção tenha de ser dividida e é natural que a criança se ressinta, é natural que a criança tenha, sobretudo, muito medo de passar a receber muito menos atenção. Isto tudo pode ser colmatado com as nossas escolhas conscientes, isto é, com a escolha consciente de continuarmos a reservar algum tempo para que a criança continue a sentir-se especial, continue a receber a nossa atenção e, sobretudo, mantermos, por exemplo, muita atenção àquilo que se passa do outro lado, isto é, habitualmente, logo depois de um processo de separação, os pais e as mães estão muito atentos àquilo que se passa na casa do outro progenitor, sobretudo numa tentativa de continuar a amparar a criança. Ora, é normal que as crianças se habituem a poder falar sobre isso e é legítimo que continuem a ter essa necessidade. Então importa que, mesmo que a cabeça dos adultos esteja agora muito ocupada com uma nova relação romântica, continua a haver esta reserva deste tempo e deste espaço para que a criança possa falar sobre si, sobre as suas coisas. Um outro medo legítimo das crianças tem a ver com a possibilidade de haver alguma quebra dos afetos. A verdade é que, mesmo que os adultos nem sempre deem conta, depois de um processo de separação, boa parte das suas necessidades afetivas são preenchidas através da relação com os filhos, através até do toque, dos mimos, dos beijos, dos abraços. E quando surge aqui uma nova relação, uma relação de natureza muito diferente, também é legítimo que uma boa parte dessas necessidades, da necessidade do toque, do contacto físico, passe a ser preenchida por um companheiro romântico. Aquilo que acontece é que não é que os pais ou as mães deixem de dar miminhos aos seus filhos, naturalmente, a criança é que pode efetivamente passar a ressentir-se e sentir-se
sobretudo enciumada a propósito até das demonstrações claras de afeto entre os membros do novo casal. E sobre este ponto importa que tenhamos mesmo algum cuidado, até porque há vários estudos que nos mostram que as crianças podem sentir alguma aversão em relação a esta troca de gestos de afeto, sobretudo as crianças com mais de 6 anos e na adolescência. Na adolescência é ainda mais provável que haja algum desconforto em relação a essas manifestações públicas de afeto. Outro dos medos das crianças tem a ver com a possibilidade de passar a haver menos tempo para elas. E em resposta a esse medo é importante que os adultos tenham o cuidado, sobretudo de planear, por exemplo, os fins de semana fora ou qualquer saída mais prolongada nestes primeiros tempos para a semana ou para o fim de semana em que, por exemplo, as crianças estejam ao cuidado do outro progenitor, sobretudo para que a adaptação possa ser feita de forma gradual, respeitando o ritmo de cada filho. Outro dos medos das crianças tem a ver com a implementação de novas rotinas, com a possibilidade de o novo adulto trazer aqui novas regras para a dinâmica familiar. A verdade é que a maior parte das crianças e adolescentes gostam de consistência e todas as relações acabam por sair beneficiadas se puder manter, por um lado, as rotinas a que a criança está habituada e, por outro, as regras com que está familiarizada. Tentar mudar essas coisas, tentar mudar muita coisa ao mesmo tempo é quase sempre uma fonte de maior instabilidade para os filhos. Há uma pergunta que surge quase sempre a propósito do surgimento de uma nova relação romântica e que tem a ver com o momento em que será mais ajustado apresentar aquela pessoa como namorado ou a nova namorada. Então, quando é que o novo namorado da mãe ou a nova namorada do pai deve ser apresentado à criança ou aos filhos? Em primeiro lugar, é mesmo muito importante tentar respeitar o luto da criança. À partida, não será positivo tentar apresentar aqui um novo namorado ou uma nova namorada pouco tempo depois do divórcio. Nessa altura, a criança ainda está a lidar com os seus sentimentos de perda, de tristeza, até de raiva associados à separação. E, portanto, pode ser muito mais complicado ter de lidar com tudo o resto que está associado aqui ao aparecimento de um novo companheiro do pai ou da mãe. De uma maneira geral, eu diria que é mais positivo que a apresentação desta pessoa, no fundo a oficialização desta relação, aconteça numa altura em que a própria pessoa esteja mais segura dos seus sentimentos e, portanto, a relação esteja mais sólida. Mas, por outro lado, é importante ter em consideração, no fundo, o conhecimento que cada adulto também terá dos seus filhos e sobretudo, a possibilidade de as crianças suspeitarem de que haja ali uma relação de natureza romântica. A verdade é que as crianças não gostam de mentiras, sentem-se mais provavelmente traídas na medida em que não haja clareza e honestidade e, portanto, algumas vezes é preferível acelerar um bocadinho este processo e garantir que a criança não se sinta atraiçoada. Por outro lado, é importante que tenhamos o cuidado de não sujeitar as crianças a perdas sucessivas. A verdade é que é natural que depois de um processo de separação, os adultos queiram, por um lado, conhecer novas pessoas e que, por outro lado, também é natural que, ao iniciarem uma nova relação romântica, as coisas não deem certo. Aquilo que acontece é que, ainda que seja razoável que qualquer adulto, no fundo, queira experimentar novas relações, queira expor-se a novas experiências, é muito importante que tenhamos o cuidado de não acrescentar aqui demasiada instabilidade à vida das crianças. Porque, na prática, quando
nós introduzimos um novo adulto na vida da criança, nós estamos também à partida a introduzir uma nova relação afetiva. E quando as coisas dão certo, quando a criança tem a possibilidade de se ligar àquele adulto, isso é excelente. Quando as coisas não dão certo e essa ligação é interrompida, quando a criança investe emocionalmente naquele adulto e vê a ligação interrompida, isso é naturalmente gerador de instabilidade. Então, se nós pensarmos aqui na possibilidade de haver perdas sucessivas, eu creio que é fácil calcular que isso pode ser efetivamente gerador aqui de muita instabilidade, de muita ansiedade para a vida dos filhos. Vou passar a referir alguns passos concretos, sugestões concretas a propósito da oficialização da relação, da apresentação aqui desta pessoa como o novo namorado ou como a nova namorada. Em primeiro lugar, é muito importante que haja uma preparação, isto é, que o pai ou a mãe procure conversar abertamente, calmamente, isoladamente com os filhos, preparando-os para, no fundo, para a chegada desta pessoa, ou pelo menos para a apresentação desta pessoa enquanto novo namorado ou nova namorada. E é importante que nesta conversa haja espaço para que as crianças possam colocar as suas perguntas e para que o adulto possa, pelo menos, tentar responder a todas essas inquietações. Depois é fundamental que o primeiro encontro com a criança seja um encontro curto. Algumas vezes sou confrontada com desabafos de pais e mães que me dizem, por exemplo, que planearam um fim de semana com o novo namorado, com a nova namorada e os filhos e depois saíram muito desapontados porque as coisas não correram de acordo com as suas expectativas. É preferível que este primeiro encontro seja um encontro curtinho, em que as pessoas possam interagir um bocadinho, mas ao mesmo tempo não se sintam obrigadas automaticamente a conviver umas com as outras durante um período demasiado prolongado. Depois é fundamental que o pai ou a mãe que tem um novo namorado ou uma nova namorada faça questão de assegurar à criança que aquela pessoa não vem substituir o outro progenitor, isto é, que o novo namorado não vai tentar ser o pai daquela criança, ou que a nova namorada não vai tentar ser a mãe daquela criança. É fundamental que haja esta clarificação dos papéis e que não tem rigorosamente nada a ver com o investimento emocional que aquele adulto está disposto a fazer naquelas crianças. Eu conheço alguns casos, por exemplo, de novos namorados que tinham a expectativa de que as crianças pudessem tratá-los como pai ou como papá. E mesmo quando o outro progenitor está ausente, é muito importante que não haja esta tentativa de substituição, sobretudo porque isso pode ser gerador de tristeza e de confusão para as crianças. Por outro lado, é fundamental que os adultos, neste caso o pai ou a mãe que tem um novo companheiro, seja capaz de definir expectativas realistas em relação a esta nova relação, ou seja, a relação entre o novo companheiro e os próprios filhos. Algumas vezes o pai ou a mãe, porque está apaixonado, porque sente genuinamente admiração por esta pessoa, tem a vontade e a expectativa de que as suas crianças possam também encantar-se automaticamente por esta pessoa. E a verdade é que isso pode não acontecer, até pelos motivos que identifiquei há pouco. Sermos capazes de definir as nossas expectativas de forma clara, de forma razoável, poupar-nos-á, sobretudo aqui, a uma boa dose de sofrimento e sobretudo aqui a possibilidade de pressionarmos os nossos filhos de forma desnecessária. Há pouco falei da questão da importância da consistência das regras e da manutenção das rotinas na vida das crianças e é importante reforçar esse passo, isto é, quanto maior for a estabilidade na vida das crianças, quanto maior for essa consistência, tanto melhor para todos. Algumas vezes aquilo que acontece é que o novo namorado ou a nova namorada, com a melhor intenção do mundo,
procura trazer aqui novas rotinas, até, por exemplo, novas atividades ou novas regras, com a intenção genuinamente de melhorar a vida da criança e de acrescentar algo de positivo à dinâmica familiar. É importante que essas mudanças sejam pelo menos adiadas até que esta relação, a relação do novo adulto com a criança, esteja mais sólida, mais segura. Finalmente, é importante tentarmos convidar a criança a participar ativamente neste processo de adaptação. Isto é, convidar a criança a partilhar as suas emoções, a partilhar as suas opiniões, a dar sugestões, a sua perspectiva sobre aquilo que cada um dos membros da família pode fazer para que todos se sintam mais felizes. Às vezes, e também com boas intenções, nós tentamos poupar as crianças, tentamos evitar que sejam elas a participar nos processos de decisão. Mas a verdade é que quando as tratamos numa perspectiva de igual valor, isto é, quando lhes mostramos de forma clara e honesta que a opinião delas e que os sentimentos delas são tão importantes quanto os nossos, ainda que nos caiba a nós, adultos, tomarmos as decisões e fazermos algumas escolhas, mas dizia eu que quando mostramos às crianças que a opinião e que os sentimentos delas são importantes, a verdade é que a criança sente-se efetivamente mais especial, sente que é verdadeiramente importante para nós e para todos os adultos que a rodeiam, e o processo de adaptação acaba por ser quase sempre muito mais fácil. Quando surge um novo namorado ou uma nova namorada, é normal que as expectativas estejam no auge. E quando a realidade não corresponde a essas expectativas, também é legítimo que haja alguma tristeza, algum desapontamento, alguma quebra até da energia e do ânimo. Mas é importante que sejamos resilientes, é importante dar tempo às crianças e ao outro adulto para gerir todas as emoções e todas as necessidades que surgem neste processo de adaptação.